Sabe, toda cultura tem a sua própria sombra, um nome que as crianças aprendem antes mesmo de entenderem o que é o medo. Alguns chamam ele de bicho-papão, outros de homem do saco, mas olha, o nome não importa muito. Ele está em todo lado e é uma presença universal. E essa é a grande questão, né? Qual que é a forma do medo? O bicho-papão é, sem dúvida, um dos mitos mais antigos do mundo. Ele é um conceito que se adapta, que se transforma, mas que reflete sempre as ansiedades mais fundas de uma sociedade. Pois é exatamente isso. Seja para impor disciplina, para alertar sobre os perigos que são bem reais, ou para dar um nome àquilo que não se conhece. O mito funciona como uma ferramenta de controle que vai passando de geração em geração. Certo, então vamos mergulhar nisso um pouco mais a fundo. Para percebermos bem a anatomia desse medo, vamos abrir 5 arquivos, 5 versões culturais dessa entidade e ver como que cada uma explora um lado diferente do terror. E começamos pela ameaça mais tangível, mais física de todas, que é o medo do rapto, o medo de simplesmente desaparecer. No Brasil, por exemplo, a figura ela é bem direta e brutalmente eficaz. O homem do saco, ele utiliza um medo muito real de sequestradores e acaba criando um aviso que é tanto social quanto sobrenatural. O mito, ele surgiu de histórias urbanas muito antigas, misturando esse medo de sequestro, de desaparecer, com também uma marginalização da pobreza. Então, em várias regiões, esse personagem, ele era descrito como um homem cansado, sujo, que carregava um saco enorme nas costas, mas que nunca se sabia o que havia lá dentro. Então, o terror, ele tá na simplicidade da coisa, que é um homem, um saco e uma criança que não obedeceu. Agora, se a gente for para a Espanha ou para muitos outros países de língua espanhola, o medo, ele já fica mais etéreo. O El Coco é um ser sem rosto que se esconde no escuro, esperando as crianças que se recusam a dormir. Ele é uma sombra, um vulto sem forma, que representa o perigo que se esconde ali, na escuridão do seu próprio quarto. E essa é justamente a parte que arrepia mesmo. O aviso, ele não vem com um grito, ele vem com uma canção de ninar. Um som que deveria acalmar é o que carrega a ameaça. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te llevará. E essa dualidade que é perversa. O medo não tá lá fora, na rua, ele é inserido dentro do afeto. Bom, vamos passar para o próximo arquivo e ver como que essa história evolui. Agora que a gente já deixou para trás essa ameaça física e entrou num terror mais psicológico, o de ser constantemente vigiado, na Itália, o mito ele parece nascer da própria sombra da história. O Homem da Sombra, ele surge numa era marcada por guerras, por epidemias, uma altura em que a vigilância e o medo eram de fato ferramentas de controle. Ele é descrito como uma figura escura que aparece no canto do quarto, observando as crianças desobedientes. Ele não fala, ele está apenas ali, ele não age. E é aí que está a sua genialidade cruel, percebem? O terror mais eficaz não precisa de violência. A presença silenciosa, imóvel, ali no canto do quarto é o suficiente. A crueldade não está no que ele faz, mas sim naquilo que ele poderia fazer. E essa comparação aqui mostra muito bem a variação cultural. Passando lá para a Alemanha, o Budziman é uma versão quase folclórica do bicho-papão, com traços rurais. Ele é um espírito travesso que vive em celeiros e plantações. Diferente das versões europeias mais sombrias, o Budziman, ele podia proteger ou punir, dependendo do comportamento das crianças. Com o tempo, ele se transformou numa figura de advertência. Ele é um espantalho vivo das aldeias. Essa ambiguidade torna o Budziman uma das versões mais complexas do mito. E o nosso último arquivo leva a uma evolução talvez mais paranoica do mito, que é o medo de que a ameaça não venha de um estranho lá de fora, mas sim de uma pessoa que está aqui dentro. Nas regiões do Caribe e da América Latina, o cuco é uma fusão entre o coco espanhol e as lendas locais. O cuco, ele não tem uma forma fixa. A sua maior arma é a capacidade de se tornar igualzinho àqueles em que confiamos. Ele pode mudar de forma, assumir rostos familiares ou vozes conhecidas para enganar as vítimas, e ele fica rondando as janelas da casa à noite.
Ele é a personificação do medo moderno, a ideia de que o perigo pode já estar dentro de casa usando um rosto amigo. Esses arquivos resumem tudo, desde o medo tangível do estranho no Brasil, passamos pelas ameaças ocultas na Espanha, o terror no invisível na Itália e a ambiguidade do desconhecido na Alemanha, até chegarmos ao medo paranoico do impostor na América Latina. No fim das contas, a verdade é que o bicho-papão, em todas as suas formas, nunca foi sobre um monstro debaixo da cama. Ele é um espelho que reflete as ansiedades de cada cultura e, claro, os medos universais que todos nós partilhamos. E isso tudo nos leva a uma pergunta final. Depois de analisar esses arquivos, qual dessas manifestações do medo é a mais aterrorizante? A resposta diz muito mais sobre os nossos próprios medos do que qualquer mito.